Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. Um trabalho que vem desde 2008, é isso aí, desde 2008, tratando aqui das questões relacionadas à escatologia bíblica já realizada, como também refutando todos os sofismas e paradigmas escatológicos ensinados pela tradição. Muito bem, nessa abençoada oportunidade ofertada a Deus a nós, eu estarei aqui tratando com você a respeito de uma seguinte questão, um questionamento bastante importante, por sinal. É possível haver uma novilha vermelha depois do arrebatamento? O que os dispensacionalistas e os sionistas cristãos não entenderam? Vamos juntos então para mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada para a glória do nosso Deus. Muito bem, de tempos em tempos, os sionistas cristãos, como também os dispensacionalistas, estão buscando meios para que suas crenças a respeito do fim escatológico, a volta de Jesus, registrado em várias passagens, possam estar se cumprindo em nossos tempos. E uma dessas crenças, adotada por eles, está associada à ideia dos judeus ortodoxos na construção de um terceiro templo, onde todos os rituais e sacrifícios cerimoniais que aconteciam no templo voltem a acontecer antes do fim. O pensamento sionista e dispensacionalista está ligado a essa necessidade da reconstrução do templo. Agora, onde entra a questão da novilha vermelha? A novilha vermelha tem a ver com o ritual da purificação de pecados que acontecia e deve ser retomada. Por isso que ela é a peça essencial para que essa construção do terceiro templo venha a ocorrer em um futuro breve. Pois, segundo os judeus ortodoxos, que não acreditam em Jesus Cristo, no Jesus da Bíblia, do Novo Testamento, o Messias para eles surgirá e retomará o sacrifício da novilha vermelha, que foi interrompida devido à destruição do templo pelos romanos em 70. Eles se baseiam no que está escrito lá em Números capítulo 19, no versículo 1 ao 10, que diz assim: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento. Tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, ainda não era o templo, no lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora e oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro, ao gentio, que habita no meio deles. Tá certo? Perfeito. Então, observemos. Deveria acontecer na ocasião de existir uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha. E também que não deveria ser usada para nada, intacta. Essa seria uma oferta feita pelo vice-sumo sacerdote, no caso Eleazar,
que veio a ser depois o sumo sacerdote depois de Arão. Enquanto Arão estava vivo, ele era o sumo sacerdote. Eleazar, ele era, na ocasião, o vice-sumo sacerdote, ou seja, existia uma posição intermediária entre um sacerdote, né, normal, e o sumo sacerdote, como a gente acabou de fazer a leitura nessa ocasião. Era o vice-sacerdote, então. Ele estava pronto para substituir o sumo sacerdote em caso de impureza, ou em caso de morte, ou até mesmo em outras ocasiões, em outras eventualidades que pudesse acontecer com o sumo sacerdote. Então a Bíblia fala que essa oferta da novilha vermelha é feita por um vice-sumo sacerdote. Perfeito? Maravilha. Então a novilha seria o quê? Levada para fora do arraial, fora do acampamento, fora do templo, e ali ela seria sacrificada. Essa é a única oferta feita fora do templo, no caso fora do tabernáculo, fora do arraial, uma vez que eles receberam essas orientações antes do templo ser construído. O que era feito então? Era feito um altar naquele local, onde a novilha era sacrificada. Depois do sacrifício, o sacerdote Eleazar pegaria ali um pouco do sangue da novilha e aspergeria 7 vezes com o dedo na direção da entrada do templo, do tabernáculo, da tenda da congregação, tá certo? Um homem puro, não obrigatoriamente sendo um sacerdote, ele recolheria ali as cinzas da novilha e as colocava num local puro, fora do acampamento, fora do templo, perfeito? Maravilha. Então, conforme a gente vai lendo, as cinzas estariam ali então guardadas para a comunidade de Israel, para o uso da água da purificação dos pecados daquele povo. Essa água era toda especial, que unia as cinzas da novilha com a água de uma nascente. Era misturado ali aquela água. Então, para todo tipo de imundícia que viria a se manifestar entre os filhos de Israel, quem tocava até mesmo no cadáver humano, ficava 7 dias impuro, sendo necessário então purificar-se com essa água no 3º e no 7º dia, conforme a gente acabou de ler aí nessa passagem maravilhosa do que disse a lei de Moisés. E só então a pessoa, uma vez purificada, estaria livre da impureza mortal, consideravelmente mortal. E aí, uma vez purificada, ela estava pronta para trabalhar no tabernáculo, no templo, para também ter acesso à visita ao grande templo. Só aconteceria com essa purificação. Até então, segundo os judeus ortodoxos, já ocorreram 9 rituais com a novilha vermelha. E o ritual com a 10ª novilha seria, na ocasião, quando o Messias retornasse, quando ele retornar. E por isso a necessidade da reconstrução do 3º templo, porque eles imaginam que esse templo está próximo. Então, se as cinzas de uma novilha vermelha significa nenhum templo nos últimos dias, perfeito? Por isso a euforia ao surgir uma novilha vermelha que aparece em nossos tempos. Sempre aparece uma novilha vermelha que não corresponde aos requisitos que é apresentado aqui nas Escrituras. Isso já aconteceu em 1997, em 2002, em 2011, 2018, 2020 e agora em março de 2021 foi a última aparição, tá certo? E tudo especulações. E aqui vem a bendita confusão da novilha vermelha com arrebatamento. No pensamento dispensacionalista, o próximo templo deveria ser aquele autorizado pelo anticristo, certo? É assim que eles pensam, é assim que eles sustentam a sua crença. Quando ele, o anticristo, tá, supostamente assinar um tratado de paz com Israel. Então o tempo todo eles estão falando sobre esta novilha vermelha e como ela está pronta para ser sacrificada para os serviços no templo. Isso tem todo um significado, uma vez que é autorizado por ele. E perceba a contradição, meu irmão, minha irmã. Se a construção do 3º templo está ligado à permissão do anticristo, o suposto líder político e religioso a nível mundial,
que está para surgir a qualquer momento, significa dizer então que o arrebatamento secreto da igreja, que eles esperam acontecer, já aconteceu. É isso que eles não percebem. A igreja já estaria no céu devido ao arrebatamento secreto que eles defendem. Qual é a necessidade então de ritual de purificação relacionado à novilha vermelha? É mais uma fraude doutrinária da tradição. Perfeitamente uma grande fraude. Perceba, olha só o que é que diz o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 8. Presta bem atenção. Então será, de fato, Paulo dizendo, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Entendeu isso aí? Perfeito. Outro texto é de 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 15 ao 17. O que é que diz o texto? Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, olha só, até a vinda, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos então arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso acontece na vinda do Senhor. Perfeito? O templo reconstruído com base nesse acordo entre Israel e o homem do pecado é uma tremenda fraude, meu irmão, minha irmã. Perfeitamente. Por quê? Porque não existe espaço de tempo relacionado a 7 anos entre o surgimento do anticristo e a vinda do Senhor, percebe? Não existe um espaço de 7 anos. Isso é uma invenção adotada pela tradição. Isso é um grande sofisma que as pessoas adotam como uma verdade. Esse argumento da novilha vermelha, na verdade, para quem desconhece, é uma forma religiosa de expulsar os árabes de Israel, que devido à ignorância religiosa não se consegue enxergar o que está acontecendo por trás disso. É a forma mais promissora que os judeus ortodoxos têm para obterem a aceitação mundial da remoção da mesquita que está lá, muçulmana, no lugar onde estava o templo, que caiu em 70. Perfeitamente isso. Agora, me responda, para que fazer uma purificação da igreja devido à cinza de uma novilha, se ela já está arrebatada no momento deste acordo? Porque quando surge o aparecimento do anticristo, a igreja já é arrebatada e o Senhor o destrói pela manifestação de sua vinda. Perfeito? Então, qual a necessidade da igreja aguardar a purificação por via da cinza dessa novilha vermelha suposta que aparecerá um dia, e ela está presente aqui ainda aguardando a purificação devido à reconstrução do templo lá em Jerusalém? Não tem sentido. Então observe, você percebe que a teoria dispensacionalista e sionista leva os religiosos a apoiarem uma futura catástrofe no Oriente Médio entre judeus e árabes. Essa é a realidade. Toda vez que aparece uma novilha vermelha, os árabes, para quem não sabem, que controla um monte do templo lá, devido à mesquita muçulmana que lá está, eles ficam em estado de alerta. Por quê? Porque eles acreditam que os judeus, eles usarão a novilha vermelha como uma desculpa para destruir a cúpula islâmica da rocha. Essa é a realidade. E de fato, extremistas judeus ao longo da história fizeram várias tentativas de destruir a mesquita desde o início dos anos 80, para quem não sabe. E olhe que naquela época não existiam os argumentos relacionados a essa questão da novilha vermelha. Não. Eles acharam esse argumento para ser mais promissor o intento. Então, perceba que o aparecimento de uma novilha vermelha poderá ser uma faísca, de fato, para a violência que poderá ocorrer contra o santuário árabe. Essa é a realidade.
Isso é uma ameaça real, meu irmão, minha irmã. Perfeitamente. Uma ameaça real. Então, seja judeu ou cristão, qualquer antecipação moderna que exista do restabelecimento de cerimônias referente à novilha vermelha que está para surgir, está mal fundamentada. Tem algo por trás desses intentos. De acordo com os rabinos, nenhum templo pode ser dedicado sem que as cinzas de uma novilha vermelha qualificada estejam disponíveis. Então eles estão procurando, arrumando um jeito dessa novilha aparecer. É inacreditável como pessoas que se dizem cristãs estão associadas a essa fraudulenta expectativa da pseudo-novilha vermelha e, com isso, a reconstrução do templo que caiu lá em 70. É inacreditável. As pessoas não percebem que as cinzas da novilha vermelha eram usadas para a limpeza da profanação de morte, conforme é descrito aqui em Números capítulo 19, no versículo 9. Diz que as cinzas eram para a purificação do pecado. Está muito claro isso aí. A principal ênfase do texto é a limpeza da profanação da morte, meu irmão, minha irmã. Isso é muito interessante que a maioria não tem percebido. Curiosamente, a maioria ignora que Cristo Jesus, ele cumpriu o seu significado profético, porque as cinzas da novilha vermelha tem tudo a ver com a questão do sacrifício vicário de Cristo. Isso é um fato. Então, adotar a crença judaica da novilha vermelha é anular o sacrifício de Cristo. Simples assim. Ou Cristo ou a novilha vermelha. Acredito que muitos não conseguiram entender o que está escrito lá em Lucas capítulo 21, no versículo 20 ao 22. O texto diz que tudo se cumpriu, meu irmão, minha irmã. Tudo referente à lei e os profetas. Não existe nenhuma profecia, nada que se refira à lei e os profetas que esteja em linha de cumprimento. Não. O texto diz justamente isso. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Nela onde? Em Jerusalém. Por quê? Porque esses dias são de vingança para se cumprir algumas coisas. Perfeito? Não. Tudo que está escrito. Não eram algumas coisas, tudo referente à lei dos profetas. Esse texto aqui anula totalmente a questão de um pseudo-arrebatamento secreto da igreja, tá certo? Essa é a realidade. Mas está na Bíblia, meu irmão. Não. Quando foi escrito as cartas aos irmãos de Tessalonicenses? Antes de 70 ou depois de 70? Muitos nem sabem disso, não é verdade? Mas foi antes de 70. Por isso que tudo se cumpriu com referência à queda de Jerusalém em 70. Então observem, o povo que se diz ler as Escrituras adotaram a crença deturpada, dispensacionalista, de um tal arrebatamento que ocorrerá na suposta vinda de Cristo depois de 70. E ainda por cima, mesclaram com a crença sionista, judaica, de uma necessária cinza de uma novilha vermelha no tempo do fim. Olha que bagunça, que quando você analisa, na verdade, com mais cuidado essa questão, sem o véu da religião, você percebe de fato que é tudo uma manobra política religiosa de varrer os árabes do monte do templo. É isso que está se propondo nessa questão. Não precisamos de nenhuma novilha vermelha, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque o melhor e mais perfeito sacrifício já foi oferecido. Hebreus 10:12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, um único, perfeito e melhor oferta pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Cessou. Estamos aperfeiçoados para sempre. Ponto final. Está precisando da purificação das cinzas de uma novilha vermelha, crente? Está precisando mesmo? Faz o seguinte, descarta a Bíblia e siga a Torá. Deixe de ser uma fraude para você mesmo. Deixe de sabotar a sua fé. A sua fé não é cristã. Essa é a realidade.
Não pode existir uma novilha vermelha depois do arrebatamento. Essa é a questão que levantamos aqui. Sionismo e dispensacionalismo é tudo ilusão. E aí, o que você achou dessa reflexão? Deixa aqui nos comentários a tua opinião a respeito do que foi tratado aqui para a glória do nosso Deus. Essa foi mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada. Espero que ele tenha sido útil. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!